Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês, meus irmãos? O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Hoje a gente vai vir com mais um vídeo da nossa querida Escola Bíblica Dominical, pessoal. Estamos aí no segundo trimestre, a lição número 6, do dia 11 de maio, que vai ser bem no Dia das Mães. Aproveitando, eu gostaria de desejar um feliz Dia das Mães a todas as mães, né? Que Deus abençoe, em nome de Jesus, a mãe de cada um que estiver aqui vendo essa oração, a mãe dos irmãos, né, da igreja, minha mãe, né? As tias, as colegas que têm filhos. Deus abençoe e dá bastante saúde, muitos anos de vida e força, né, para educar os nossos filhos no caminho do Senhor, que não é fácil, meus irmãos. É uma guerra, uma luta que toda mãe, né, dá o seu sangue. Uma mãe que ama o seu filho, ela dá a sua vida, o seu sangue para ensinar o caminho de Deus para os seus filhos, né? Que é o maior presente que ela pode dar para os filhos, né? Ensinar o caminho da vida eterna, o caminho que conduz ao céu, né? Que é Jesus que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, feliz Dia das Mães para todas as irmãs e todas as mães. Então a gente vai aprender a lição número 6, pessoal, que é o bom pastor e as suas ovelhas. Vamos fazer uma rápida oração e vamos para a meditação de hoje. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai que estás no céu, nós te louvamos, Senhor. Mais uma vez te louvamos, te bendizemos mesmo, meu Criador, meu Pai. Peço que o Senhor perdoa, Pai, meus pecados, minhas fraquezas, minhas faltas. Porque, Senhor, estamos num mundo pecador, Pai. Contaminado de todo lado, televisão, rua, para todo lado, Senhor. O pecado nos rodeia. Que o Senhor nos ajude, o pecado não nos dominar, não tomar conta do nosso ser, meu Pai. Abençoa cada um que está ouvindo, liberta-nos, livra-nos das garras do pecado e do mal, em nome de Jesus, Pai. Meu Deus, obrigado pela saúde, o alimento, o pão de cada dia, o trabalho, pela Tua proteção e o Seu amor. Meu Deus, fica conosco agora, através do Espírito Santo, nos ensina a Tua palavra. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos, irmão, à meditação. Lição número 6, do dia 11 de maio de 2025. O bom pastor e suas ovelhas. Texto áureo. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas eu sou conhecido. João, capítulo 10, versículo 14. Jesus é o bom pastor e nós, que pertencemos à sua igreja, somos as ovelhas do seu rebanho. Leitura bíblica em classe, João capítulo 1 ao versículo 16. Na verdade, eu vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes:
Em verdade, verdade, eu vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas eu sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Amém e glórias a Jesus. Vamos para a introdução da lição de hoje. Nessa lição estudaremos o capítulo do capítulo 10 do Evangelho de João, destacando a figura de Jesus como bom pastor, aquele que protege, cuida e orienta suas ovelhas. Analisaremos o contexto em que o nosso Senhor é descrito como a porta das ovelhas e a conexão desta imagem com o aprisco das ovelhas, que representa o lugar de habitação do rebanho. Por fim, diferenciaremos as figuras do bom pastor e do mercenário, para que possamos reconhecer a voz do verdadeiro pastor das nossas almas. Ponto número 1. Jesus, a porta das ovelhas. Vamos para o subponto 1, o contexto. Este capítulo é antecedido pelo capítulo 9, onde Jesus teve uma conversa breve com fariseus que tentavam encontrar algum ponto de discórdia para acusá-lo. João 9,40. No capítulo 10, o nosso Senhor Jesus interrompe esse diálogo após a cura de um cego de nascença, que foi expulso da sinagoga da cidade porque sabiam que o seu testemunho os incomodaria. No entanto, Jesus utilizou a parábola do pastor e das ovelhas para caracterizar os religiosos como falsos pastores e, mais especificamente, como mercenários. Este relato possui a mesma força da crítica aos falsos pastores presentes na profecia de Ezequiel 34, do 1 ao 10. Subponto número 2 agora, a porta das ovelhas. Nesta parábola de Jesus, contada no capítulo 10 de João, destacam-se dois pontos principais. Em primeiro lugar, ele entra pela porta do aprisco, onde se encontram as ovelhas. João 10, 1 ao 3. Em segundo lugar, ele se refere a si mesmo como a porta das ovelhas. João 10, 7. Nos primeiros versículos de João 10, sugere-se que aquele que passa pela porta do aprisco é o verdadeiro pastor, enquanto quem utiliza outros caminhos é associado a ladrões e salteadores.
Assim, as ovelhas reconhecem a voz do verdadeiro pastor e não dão atenção ao mercenário. Além disso, Jesus afirma: "Eu sou a porta." E logo depois declara: "Eu sou o bom pastor." Estas declarações são direcionadas aos líderes religiosos judeus, que podem ser vistos como falsos pastores do povo. João 10:11, pois não cuidavam, não protegiam e nem orientavam o povo de Deus. Vamos agora para o ponto número 3, subponto: a mensagem da porta. O significado contido na frase "Eu sou a porta" é bastante claro. Existem apenas um caminho exclusivo para entrar no reino de Deus, que é através da fé em Jesus Cristo. O nosso Senhor, ele atua como a porta de acesso direto ao Pai. Hebreus 4, 14 e 15, permitindo-nos aproximarmos dele com ousadia e confiança. Hebreus 4, 16. Para desfrutarmos de uma relação eterna e significativa com Deus, é essencial crer em Jesus, viver conforme os seus ensinamentos e obedecê-lo plenamente. O nosso Senhor é a porta pela qual todos os pecadores devem entrar. Agora vamos ampliar o conhecimento com uma informação extra daqui da aula. No aprisco, o pastor desempenha a função de uma porta, fazendo com que, por seu intermédio, as ovelhas entrem e sejam protegidas. Jesus é a porta da salvação para nós. Ele oferece o acesso, a segurança e a proteção. Cristo é o nosso protetor. Algumas pessoas ressentem-se por Jesus ser a porta, o único caminho de acesso a Deus. Jesus é o Filho de Deus, então por que deveríamos buscar outro caminho ou desejar um caminho particular que leve a Deus? Vamos agora ao segundo grande ponto, segundo tópico aqui, o aprisco das ovelhas. Vamos lá, alguns pontos. Ponto número 1. Parábola, uma alegoria. O que quer dizer isso, aprisco das ovelhas? O versículo 6 indica que a história narrada pelo nosso Senhor Jesus é uma parábola. Trata-se de uma narrativa normalmente breve que ensina através de uma alegoria. Assim, o Senhor Jesus comunicava as suas lições de forma sistemática, utilizando a parábola. Desta forma, as figuras do pastor e das ovelhas servem como símbolos para ilustrar o ensinamento de Jesus sobre o pastoreio das ovelhas no aprisco. Ponto número 2. O aprisco das ovelhas. O aprisco das ovelhas consistia essencialmente numa edificação de pedras, que possuía apenas uma entrada, ou a porta, por onde as ovelhas eram levadas para dentro ao entardecer. Era levado para dentro ao entardecer. João 10:1. Essas ovelhas eram supervisionadas pelo porteiro, ou pastor, que se acomodava junto à entrada do abrigo para assegurar a proteção delas. Desta forma, a representação simbólica do abrigo remete à atividade pastoril que os judeus exerceram ao longo de várias gerações, assim como a relação religiosa entre os líderes judeus e a população.
Portanto, atualmente, essa imagem simbólica da parábola pode ser relacionada ao vínculo da Igreja de Jesus com o Senhor Jesus, o nosso sumo pastor. 1 Pedro 5:4. Terceiro ponto aqui, um lugar de proteção sobre o aprisco. O aprisco das ovelhas simboliza também um espaço de proteção. Este local é definido diretamente pelo pastor do rebanho, que está disposto a sacrificar-se, se necessário. João 10:11. Não existe lugar mais seguro do que aquele que está sob a vigilância e proteção do sumo pastor, o Senhor Jesus Cristo. O seu compromisso com seu rebanho ficou evidente através da sua obra realizada no Calvário, João 10:30 ou João 19:30. Meus irmãos, a minha visão está horrível. Vou ter que usar óculos. Estou sem óculos aqui, preciso de um oculista, oftalmologista. Assim, as afirmações "eu sou a porta" e "eu sou o bom pastor" expressam essa realidade de cuidado por todos os que fazem parte do corpo de Cristo. Colossenses 1:24. Vamos agora para o último ponto, último tópico, que é a distinção entre o bom pastor e o mercenário. Primeiro vamos ver o bom pastor. O versículo 11 menciona que Jesus é o bom pastor e que sacrifica a sua vida pelas ovelhas. Em contraste com o ladrão que vem para roubar, matar e destruir, a missão do bom pastor é oferecer vida, tanto na perspectiva eterna celestial da salvação, como na dimensão virtuosa da santidade, enquanto forma de viver no mundo, né? Santidade enquanto forma de viver no mundo, como diz João 20 e Romanos 8:29. A generosidade do sumo pastor é sem igual, pois ninguém pode defender as suas ovelhas como ele faz. O nosso Senhor é, indiscutivelmente, o melhor dos pastores. Quem entra no seu aprisco encontra uma vida verdadeira. Segundo ponto aqui é sobre o mercenário. O versículo 12 apresenta a figura do mercenário, né? Ao contrário do bom pastor que se sacrifica pelas ovelhas, pela vida das ovelhas, o mercenário opta por fugir diante do perigo, dispersando, né? E roubando as ovelhas. Não demonstra zelo nenhum cuidado por elas. Por esta razão, é simbolizado como ladrão e bandido. Assim, enquanto o bom pastor promove a vida, o mercenário traz consigo morte. Em vez de construir, ele destrói tudo o que encontra pelo caminho. Ele abandona as ovelhas à sua própria sorte. A representação do mercenário ilustra o caráter dos falsos líderes e mestres fraudulentos que procuram constantemente semear divisão entre o povo de Deus. Ponto número 3. Lobos vorazes versus o bom pastor. Os lobos aproximam-se do aprisco para atacar as ovelhas apenas quando percebem que o mercenário não está atento à sua chegada. O mercenário, por sua vez, opta por fugir e abdica das suas responsabilidades. Como diz João 10:12, assim: mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, foge e o lobo arrebata e dispersa. Não é por acaso que o apóstolo Paulo descreve esses lobos vorazes como sendo os falsos mestres que promovem doutrinas enganosas e comprometem a fé recebida do Evangelho, iludindo,
e levando consigo as ovelhas desatenta. Atos 20, 29. Estes têm intenções destrutivas, segundo Coríntios 2,17, e eles geram divisões no rebanho, Tito 3,10, e também dispersam as ovelhas, 1 João 2,18, 1 João 4, 1 ao 3. Por essa razão, nosso Senhor se apresenta como a porta das ovelhas, o bom pastor. Mateus 7,13, Lucas 13,24. Concluímos essa lição que entendemos que o Senhor afirmou que as suas ovelhas conhecem a sua voz e a reconhecem, seguindo-a. João 10, 27. Dessa forma, aqueles que pertencem ao grande rebanho do sumo pastor Jesus têm a alegria de conhecer e reconhecer a sua voz. Assim sendo, não devemos perder tempo ouvindo a voz do lobo. A voz do bom pastor é mais do que suficiente para guiar ao longo da nossa caminhada na vida cristã, Nos guiar. Amém. Muito bem, meus irmãos, finalizamos aqui mais uma lição, uma meditação na palavra de Deus. E grato a Deus por mais essa oportunidade de podermos aprender um pouquinho da sua palavra, Deus abençoe a cada um de vocês e até o próximo vídeo.